aqui para mais um vídeo gravado da disciplina de Gestão, Saúde e Segurança do Trabalho, ministrado pelo professor Almir Mariano na UFESA Campus Paulo Freire. Nesse vídeo nós vamos mostrar um pouco sobre o modo de uso de alguns equipamentos bem comuns ao nosso campo de estudo. São eles: o medidor de energia solar, o luxímetro e o termômetro digital. O medidor de energia solar é um instrumento compacto e preciso para medir a radiação solar em campo. Este componente é o sensor de radiação solar empregado nesse instrumento e é um detector fotovoltaico de silício de alta estabilidade. As aplicações desse instrumento vão desde a área da indústria de confecção de painéis solares até a construção civil e também a agricultura. Temos aqui também o luxímetro, que esse instrumento ele é utilizado para medir a luminância de uma determinada área, ou seja, ele vai nos fornecer então, a partir desse sensor que ele tem aqui, o quanto de luz esse aparelho pode medir a intensidade de luz em determinado ambiente. E temos aqui também um termômetro digital. Esse termômetro digital ele é muito versátil e ele é muito utilizado principalmente no campo industrial para medir as temperaturas, mas ele também pode ser aplicado em diversas áreas, em diversas atividades. Então, a seguir nós veremos o modo de uso de cada um desses instrumentos. Bem, aqui nós estamos para falar do termômetro digital portátil, certo? Que ele mede tipo KJ e tem 4 canais. Bem, para início nós temos que mostrar o aparelho com os seus canais. Então, esses são os 4 canais, certo? Que nós ligaremos um circuito de microcomputador para que a gente possa fazer as medições. Este é o circuito de microcomputador, certo? E essa é a ponta que nós usamos para o sensor, certo? Que ele é sensível à temperatura. E nós ligamos o circuito dessa forma. Bem, a partir desse ponto, nós podemos manusear o instrumento da seguinte forma. Nós ligaremos o instrumento no botão Power, pressionando, certo? Aqui no display nós observaremos, certo? Que ele tem 4 medidores de temperatura ao mesmo tempo. Apesar desses 4 medidores de temperatura, certo? O primeiro passo que nós vamos fazer, escolher a unidade de medidas, se é Celsius ou Fahrenheit. Nós apertaremos esse botão aqui e nós poderemos ver a unidade trocando em cima, na parte superior do display, certo? Nós faremos o teste usando Celsius. O que acontece? Aqui, nós pegamos essa ponta, certo? Do circuito e nós aproximamos da superfície na qual queremos medir e assim aparecerá no display a temperatura. Como a gente vai medir outra temperatura a partir disso? Quando a gente fizer essa medição, na temperatura seguinte, certo? Quando a gente apertar um número, aqui nós temos T1 e T2, temperatura 1 e temperatura 2. Aqui ao lado vai aparecer a diferença de temperatura entre a temperatura 1 e entre a temperatura 2. Assim, esse dispositivo ele tem uma vantagem de salvar mais de 16 mil dados, cerca de 16 mil dados. Como nós fazemos isso? Nós podemos programar para salvar, ele gravar a certa quantidade de tempo. Como assim? Nós estamos fazendo um trabalho que ele precisa ser monitorado, certo? A cada X quantidade de tempo. Vamos supor que é a cada 2 segundos. Então, nós podemos programar essa máquina para medir essa temperatura a cada 2 segundos e gravar todos esses dados. Como nós fazemos isso? Nós pressionamos essa tecla, Data Logger. Vai aparecer aqui essas informações, certo? Nós vamos selecionar. E aqui vai aparecer o mostrador de tempo. Nós podemos ver aqui que aqui são os minutos e os segundos. Aqui temos 2 segundos. Nós podemos aumentar esse tempo, certo? Vamos botar 5 segundos. Nós apertaremos Enter. Ele tem que piscar 4 vezes. Pronto. E a cada 5 segundos ele gravará a temperatura que
essa ponta da haste estiver selecionada. Bem, o que nós podemos explorar mais deste aparelho é que também nós podemos assim, nós queremos ver nós não queremos mais as informações que estão aqui, queremos apagar todas essas informações. Como nós podemos fazer isso? Nós vemos aqui, nesse botão aqui, você pode observar, em Celsius e Fahrenheit tem o nome CLR aqui embaixo, nós pressionamos, certo? Nós selecionaremos CLR aqui, N, certo? É para o número de dados do tempo, certo? E Y, como vocês podem ver, é o número da temperatura. Então, nós selecionaremos Y, apertaremos Enter, vai piscar 4 vezes. E assim a memória estará zerada desse aparelho. Bem, esse aparelho também a gente pode usar para descarregar no computador, certo? Nós podemos descarregar os dados dele através das entradas laterais dele. E outra coisa, é muito fácil de você ficar gravando manualmente também. Tipo, medi isso aqui, apertei Data Logger, certo? E já está gravado a temperatura que eu medi, tá bom? Para desligar o aparelho é uma forma muito simples. É só você apertar por mais de um segundo o Power, ele vai desligar. Ou então ele tem um desligamento automático por cerca de 10 segundos após você medir para que a bateria dele tenha uma vida útil mais durável, certo? Ele é como um aparelho comum que diz há quanto tempo você precisa mudar a bateria dele, tá bom? Então esse é o nosso termômetro portátil. Nós vamos falar agora um pouco e mostrar a utilização também do luxímetro digital, que é um aparelho bastante utilizado para inspeção e averiguação de locais quando se refere à quantidade de luz naquele ambiente. Nós temos aqui em mãos um aparelho modelo MLM 11011 da Minipa. Ele é composto basicamente pelo display, que vai mostrar os resultados da medição. Temos aqui também a chave de off, on, hold, que é desliga, liga e hold, que é o travamento dos dados após a medição. Ligado, temos aqui uma escala também que mostra 20, 2.000, 20.000 e 100.000 lux, como é mostrado aqui abaixo do display, cada vez que a chave é posicionada sobre a escala. Temos também aqui, nessa bolinha branca, como vocês podem ver, nela contém um sensor, que esse sensor vai captar uma quantidade de luz. Sendo possível assim determinar a grandeza da iluminância do local averiguado. O que é importante saber para começar uma medição utilizando o luxímetro digital? Antes de iniciar qualquer medição, essa tampinha da bolinha branca, onde vai conter o sensor para a captação da luminosidade, ela tem que estar tampada. Ou seja, antes de ligar, ligamos o aparelho com a bolinha tampada, porque o quê? Ele vai marcar 0 lux. Aí então podemos começar a medição. Outra coisa que é importante falar, para realizar a medição de um ambiente, do local de trabalho, eles têm que estar sobre o local onde quer ser medido a quantidade de luz. Por exemplo, vamos utilizar aqui essa bancada. O aparelho, ele tem que estar numa superfície horizontal, o mais reto possível, para fazer a medição da quantidade de luz no ambiente. Mas se não tiver, por exemplo, essa bancada, se o local que eu quero medir a quantidade de luz não tem uma superfície horizontal, no caso você pode normalmente utilizar a palma da sua mão como superfície, mas contanto que o aparelho tem que estar a 75 centímetros do piso e a palma da sua mão tem que simular uma superfície horizontal perfeita, evitando qualquer angulação, pois essa angulação vai mostrar valores errados na medição, valores que não são corretos, que não representam a realidade do seu local a ser estudado. Para mostrar, faremos uma breve demonstração de como é feito. Aqui,
vamos, como mostramos, o aparelho sobre uma superfície horizontal, aqui a bancada, e ligamos o aparelho, lembrando que ao ligar ele, a tampinha tem que estar fechada, porque assim ele vai marcar 0 de lux, 0 de luminescência, e após então destampamos a bolinha, que ele vai começar a marcar a quantidade de luz aqui incidente sobre essa bancada. É importante também lembrar que não é aconselhado fazer sombra sobre a bolinha, pois irá afetar na medição do local. Então aqui fazendo a medição, ele está marcando, está oscilando a quantidade de luz incidente aqui sobre essa bancada, mas queremos fazer um total. Então travamos em hold, que ele vai mostrar a quantidade de luz, como marca aqui 457 nesse determinado local da bancada. Aí, quantas medições são necessárias? Isso vai depender do tamanho da bancada e também da onde quer chegar. Mas, por exemplo, é aconselhável que se façam medições em vários pontos ao longo do local que você quer saber a incidência de luz sobre ela. No caso dessa bancada, como mostra aqui, temos 457 lux, numa escala para 2000. Mas para fazer em outro local, é só irmos, destravamos aqui e levamos o aparelho para outro local da bancada. Nele, vocês podem ver, vou travar aqui, já dá uma quantidade de luz diferente nesse outro local da bancada, poucos centímetros do local onde a primeira medição foi realizada. Lembrando que estamos aqui sobre luz artificial, aqui no laboratório, onde a janela não há nenhum tipo de proteção, película, cor do tipo, e também temos lâmpadas acima aqui da bancada. Bem, pessoal, é só isso mesmo, falar sobre luz. Olá pessoal, falaremos agora sobre o medidor de energia solar do modelo MES 100. Falaremos agora sobre a sua funcionalidade e aplicação. Como podemos ver, ele é um modelo bem compacto que tem um display e 6 botões. Para fazer o ligamento desse aparelho, pressionamos a tecla Time. Com isso o aparelho está ligado. Ele tem 2 sistemas de medidas de unidades. A BTU, como podemos ver, e pressionando a tecla 7 mudaremos para outra, que é watts por metro quadrado. Nesse sistema também vemos que a medição é feita a partir do medidor de radiação solar. Com ele, inclinando ele, podemos ver que a medição altera. Então isso vai variar de acordo com o ângulo que o aparelho está inclinado. Apertando a tecla Power, teremos agora a medida em porcentagens, como podemos ver aqui no canto superior. Nesse termo de medida, contamos com a tecla de congelamento, Hold. Pressionando ela, teremos o congelamento da medição, facilitando como nós trabalhamos com o aparelho. Também podemos contar com o sistema de máximos e mínimos. Pressionando a tecla Hold por 3 segundos, contaremos agora com o sistema de máximo e mínimo, que é selecionado a tecla Hold de novo, mostraremos o mínimo, a média, o máximo, o mínimo e a média do aparelho. Para sair dessa função, pressionamos a tecla Hold novamente. Agora, para fazer a medição integral do aparelho, pressionamos a tecla 7 por 3 segundos. Pressionando a tecla 7, ela nos levará para essa coluna, que serve para quê? Para colocarmos o dia. Com a ajuda da tecla Power e Head, podemos aumentar ou diminuir. Pressionando a tecla Memória, passaremos de coluna, agora colocaremos a coluna de minutos. Depois, a coluna de segundos, de minutos. E os segundos podemos zerar. Pressionando, deixando assim, apertamos a tecla 7, que nos dará a medição integral do aparelho. Essa medição vai alterando de acordo com que mexemos o aparelho na angulação, como eu já falei.
Para essa medição pode ser salva, aperte pressionando a tecla memória, que isso nos dará o tempo, o dia e o minuto e o segundo que essa medição foi salva. Como podemos ver aqui, ó, pressionando novamente, aparecerá aqui no canto mais uma medição. E para vermos essa medição de novo, basta pressionarmos a tecla Head ou Power e ela nos dirá qual foi o número da medição, o dia e a hora. Feito isso, esse é o modo de utilizar esse aparelho para fazer medições. Feito isso, teremos que, após terminar todas as nossas medições, teremos que zerar o aparelho. Para zerar o aparelho, após ter feito todas as medições, faremos o seguinte. Primeiramente, desligamos o aparelho, segurando a tecla Time. Logo após isso, para zerar, seguraremos a tecla Memória e Time. Aparecerá isso aqui, CLR. E aqui no lado podemos ver Sim ou Não. Selecionaremos a opção Sim, apertando a tecla 7. Dado isso, nosso aparelho está totalmente zerado para novas medições. Obrigado. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, todos os equipamentos que nós mostramos aqui são de fácil manuseio e conseguem nos mostrar de forma satisfatória os resultados a que nós estamos buscando. Espero que tenhamos ajudado vocês com esse vídeo e até a próxima.